Então, aqui agora um segundo exercício. Neste segundo exercício eu tenho um disco circular, claro, vazado aqui no meio. O raio interno é 1 centímetro, o raio externo 10 centímetros, né? Então, eu aqueci a borda, aqueci aqui a borda interna. Apenas depois de um certo tempo a temperatura estabilizou e a distribuição de temperatura é T igual a 200 dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então aqui T está medido em graus Celsius, x e y em centímetros, certo? Então eu quero saber no ponto de coordenadas nesse disco sobre o disco. No ponto de coordenadas x igual a 3, y igual a 4, pergunta 1. Direção de máxima variação de temperatura. E número 2, eu quero saber o valor dessa variação. Dessa variação de temperatura. Qual variação? A máxima, claro. Muito bem. Então, primeira coisa que a gente vai recordar aqui. Então, no ponto 3, 4, T é igual a 200 dividido pela raiz quadrada de 9 mais 16, que é igual a 200 dividido pela raiz quadrada de 25, que é 200 sobre 5, que é igual a 40 graus Celsius. Certo? Então, neste ponto, x igual a 3 e y igual a 4, neste ponto de coordenadas, passa, então, no ponto 3, 4, passa a isotérmica de T igual a 40 graus Celsius. Qual a característica dessa isotérmica? É o lugar geométrico de todos os pontos que têm temperatura igual a 40 graus. Isso é uma isotérmica, certo? Então, todos os pontos sobre ela têm temperatura igual a 40 graus. Então, o grade de T bidimensional, que é igual a dρ de F, dρ de xi, mais dρ de F, dρ de yj, este gradiente, grade de T, então, é normal, ou seja, perpendicular a esta isotérmica. Certo? E segundo, dá a direção de máxima variação de temperatura.
Pronto, então vamos lá. Então, DROM de T, DROM de X é 200 vezes 2 raiz de x2 mais y2, derivada de x2 mais y2 em relação a x é 2x. Então, aqui está. Certo? Então, isso é 200x sobre raiz quadrada de x2 mais y2. Então, DROM de T, DROM de x calculado em 3, 4 é igual a 200 vezes 3 dividido por 5. 200 por 5, 40 vezes 3 é 120 graus centígrados por centímetro. Muito bem. Então, DROM de T, DROM de Y. DROM de T, DROM de Y. É a mesma coisa, só que agora 200, 1 sobre 2 raiz de x2 mais y2, derivada de x2 mais y2 em relação a y, 2y. Corto 2, vai dar 200y sobre raiz de x2 mais y2. Então, DROM de T, DROM de y em 3, 4 é 200 vezes 4 sobre 5. 4 vezes 4, 160 graus Celsius por centímetro. Então, o gradiente de temperatura é igual a 120 I mais 160 J, que é igual a 40 vezes 3I mais 4J, tá? Então está lá o meu disco, certo? O ponto, aqui eu tenho x e y, então eu tenho 3 aqui, 4 aqui, meu vetor está apontando para cá, certo? Então aqui é grade de T. Esta é a direção de máxima variação de temperatura, certo? Então, quanto é esta variação? Então, nesta direção, a temperatura está variando direcionalmente DROM de T, DROM de S. Nesta direção, vamos chamar essa direção de S, certo? Então, DROM de T, DROM de S é grade de T escalar S unitário, tá? Então, como isso é um produto escalar, vai dar um escalar, ou seja, vai dar um número, não vai dar um vetor. Então, esse produto é o módulo de grade de T multiplicado pelo módulo de S unitário vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Nós já vimos que, se esta é a direção de máxima variação, o gradiente tem a mesma direção, ou o contrário, S unitário tem a mesma direção do gradiente. Portanto, o alfa é 0 graus e o cosseno de 0 é 1. O tamanho de um vetor unitário, que é o seu módulo, é igual a 1. Então, a variação máxima de temperatura, DROM de T, DROM de S, a máxima é igual ao módulo de grade de T. O módulo de grade de T, na forma como vimos ali, se grade de T é 40 vezes 3I mais 4J, então isso é 40 vezes a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado,
que é 40 vezes a raiz de 9 mais 16, que é 40 vezes a raiz de 25, que é igual a 200 graus Celsius por centímetro. Então, a variação máxima agora, respondendo, é 200 graus Celsius por centímetro. É a variação máxima da minha temperatura. Tá certo? Então, respondemos a primeira pergunta. A direção de máxima variação é a mesma direção do gradiente. E segundo, quanto é essa máxima variação? Essa máxima variação é de 200 graus Celsius por centímetro. Tá? Então, aí está a solução deste exercício, que visou, então, revisar um pouco mais, fazer um exercício de fixação, neste caso, do gradiente.